Achei. Link para tabela. Celso, como é que vai funcionar essa dinâmica? Você vai ter uma apresentação, alguma coisa? Como é que vai funcionar isso? Ah, legal. Nós vamos ter uma apresentação. Eu vou mexendo na planilha aqui e vocês vão acompanhando. Tá. Eu estou tentando fazer ela mexer, mas não consigo. Nossa, eu não consigo editar a planilha, parece, quando eu compartilho. Acho que foi o Gustavo que colocou, é isso? Será que ele não tem que mexer lá? Eu não sei se ela pode ser. Será que ela precisa? Ela não tá. Ah, não, já sei, já sei o que aconteceu. Eu tô num lugar que não abri a planilha, efetivamente. Não acho, mas... Vocês conseguem ver agora eu mexendo na planilha? Sim? Aham. Sim. Ok. Então tá. Bom, então eu vou começar essa conversa aqui para mexendo na planilha. Quem tiver online também, acho que vai ver no Google Docs, né? O Google Sheets aqui. Ele vai alterando e quem for mexendo, quem vai pode até ver a alteração. Mas eu acho que basicamente a gente tem que dar passar pelos indicadores aqui para ver se tem alguma coisa que a gente altera ou confirma. Ah, bom, desculpa, vamos chegar tem que acompanhar aquelas perguntas também, né? A primeira pergunta é quais indicadores ou síntese, se a gente tiver uma sobreposição, por exemplo, combinar indicadores ou uma síntese desses indicadores que pode ser apresentados no projeto até junho de 2020, fazendo o conjunto de indicadores do presente. Depois a gente vai falar também quais são para o futuro e quem será o ponto focal por categoria. Então, esse é o ponto importante de a gente pensar, de a gente conversar aqui. Quem que vai ser uma pessoa para aquela categoria de indicadores, por exemplo, de energia, uma pessoa que reúna, né, outras pessoas, reúna uma parcela aí desses indicadores, enfim, ou faça um levantamento do que está disponível também, se precisar e tal. E depois disso, a gente pensa, essa pessoa também pode organizar alguma reunião nessa categoria para definir, para pensar em ações, os próximos passos sobre isso.
definir algumas ações para montar definir um cronograma e vai ser a pessoa que a gente vai tentar contatar em primeiro lugar, falar na hora da gente estar produzindo a parte de relatório ou análises gerais no outline do paper, a gente vai contar bastante com essa pessoa para responder por essa categoria de indicadores ali nesse processo. Elson, conforme o pessoal vai levantando a mão, já vou dando a palavra ou vamos deixar para o final? Não, acho que pode falar, pode perguntar agora alguma coisa, a gente pode fazer uma... Lincoln? Não, eu ia sugerir justamente uma sequência de listar a tabela aí para o responsável, mas eu vi que agora as categorias de indicadores já está por grupo. Eu tenho só uma dúvida em relação principalmente à questão desse número de indicadores, pensando, tentando imaginar o produto final, porque aqui a gente pode discutir N indicadores, né? Cada grupo pode sugerir uma infinidade, mas até que ponto isso é relevante para um produto final, né? Então, eu não sei se cabe nesse momento essa discussão, ou simplesmente a gente vai passando por esses grupos e o responsável pelo grupo vai dizer, não, isso é possível e acabou, né? Vai preencher essa tabela. Eu acho que essa é o que a gente estava pensando agora, nesse momento, essa segunda coisa que você falou, a gente passar, definir, esse levantamento de novos indicadores, a gente pode colocar agora aqui também, sabe? Basta a pessoa estar presente aqui e estar falando, ó, tem algum indicador que seria interessante a gente colocar também, aí já coloca na hora. Não, eu não estou falando, me referindo a novos, mas, por exemplo, de energia aí eu vejo que tem vários, né? Mas fazer um refinamento e mencionar, não, vamos priorizar 3 aqui. Ok, também, up to... Isso é a critério, né, de quem está produzindo mesmo. A gente tem que pensar que, às vezes, não... Quer dizer, dá para ver as pessoas que apontaram aquele indicador. Então, a ideia é, se a gente realmente falar, a gente pode manter... Eu acho que vamos tentar passar esses indicadores e olhando as pessoas que apontaram. Se a gente não tiver na planilha ou não estiver presente na reunião, a gente marca na planilha aqui e tenta contatar depois de novo e vamos ver se a gente consegue chegar numa coisa mais consensual. Eu acho que a parte de síntese é importante, né? A gente pode tentar sintetizar o que puder aqui, mas também a gente tem a possibilidade como tem muita gente trabalhando no projeto, a gente tem também a possibilidade de ter vários indicadores diferentes e é interessante. A gente tem um cardápio, um hall de indicadores grandes para definir. Aí cada um deles, depois a gente vai ter o trabalho de definir, consultando de novo as pessoas, os especialistas, né, que trabalham nesse indicador, o grau de, como é que fala? O grau de sustentabilidade. É o especialista que define o que é sustentável ou não, né? É subjetiva essa questão, mas a parte do barômetro, por exemplo, é uma atividade que o especialista define depois. Mais alguma coisa? O Jean, você levantou a mãozinha. Uhum. Celso, acho que um ponto importante também é a pessoa que indicou, o grupo que indicou, enfim, a que esse indicador está associado, como aí a gente vê que o impacto clima, por exemplo, está associado, quer dizer, o indicador está associado a atividades de impacto clima. O importante é a gente avaliar, além do aspecto que você e o Lincoln colocaram, tem que avaliar o quanto de informação se tem sobre esses determinados indicadores, né?
Então, se é um indicador, eles poderiam até se ranquear no sentido de o quanto ele está próximo de ser entregue, né, como um indicador, né? Aonde está a informação, enfim, se ela já está acessível, se ela já está consolidada, se ela já está, vamos dizer, na base de dados do projeto e por aí vai. Eu acho que esse é um outro elemento importante para, eventualmente ou potencialmente, reduzir aí a quantidade de indicadores que a gente está trabalhando. Certo. Então, acho que, em princípio, a gente está levantando essa pergunta nesse momento agora, de avaliar num horizonte até junho. Esse até junho quer dizer que a gente está, se a gente dizer aqui que esse indicador está disponível, vai estar pronto até junho, a ideia é ter esse dado em junho num sistema já do projeto, sei lá, na plataforma que o Pedro pode desenvolver, ou alguma. A gente não discutiu ainda como que vai agregar todas as informações, mas esse é o momento agora da gente definir. Esses vão estar e, em princípio, a gente vai listar eles como prontos, disponíveis até junho. Ou depois de junho, que aí vai ser, que aí a gente pode trabalhar também no horizonte mais até dezembro, sei lá. Então é isso. A questão, acho que o ponto importante que a gente tinha que pensar também é no ponto focal. Não sei em que momento que acho melhor a gente passar primeiro para as pessoas aqui, olhando esses indicadores e perguntar diretamente se a pessoa estiver presente, a gente já dá uma olhada, já meio que escuta um pouco sobre esse indicador, pode ser? Eu vou na lista aqui primeiro, foi dois indicadores apontados pelo Labrem, de aptidão de geração solar e de geração eólica, que eles estão dizendo que até após junho. Então, acho que é fácil responder que não está pronto em junho, correto? Alô, alguém está me ouvindo? Sim, André, pode falar. Tá, é o André. Sim, esses indicadores, na verdade, eles já foram trabalhados para regiões menores, né? Então, por exemplo, esse eólico, eu trabalhei ele para o Nordeste brasileiro, e a ideia é expandir isso para o Brasil inteiro, mas até junho a gente vai ter que se planejar, porque até o momento não tem horas alocadas para alguém fazer isso, entendeu? Então, sim, nós estamos meio sobrecarregados. Então, eu não me comprometi a entregar isso até junho, porque a gente precisa realmente se reunir com o Enio aqui, ver, né, mais o Rodrigo, e ver como a gente vai distribuir essa atividade aqui. Mas o método está... os dois primeiros indicadores, né? O método já existe, né? Já existem uns testes, mas não existe um mapeamento a nível de Cerrado ou Bacia do São Francisco Parnaíba, né? Exatamente. Tinha uma pergunta também sobre trazer isso na escala dos municípios também, né? Esses indicadores a gente, a princípio, elaborou eles na escala de 10 quilômetros. Aí tem que ver também se questão de processamento, se isso vai ser viável, mas a ideia seria manter essa escala de 10 quilômetros. Aí daria para você extrair valores médios por município, né? Se você quiser trabalhar com uma escala com um arquivo vetorizado, né? De shape, files para cada município, enfim. Aí é uma questão de geoprocessamento aí. Ok, mas então, enfim, a gente não pode contar com esse negócio em junho, certo? Nessa primeira fase do... Eu não contaria nesse momento. A gente pode, assim que definir o ponto focal e tal, a gente pode ter uma reunião, uma conversa, né, para tentar montar esse cronograma para a parte de energia, né, especificamente, ver o que a gente consegue entregar até junho e distribuir também as atividades, né.
E esses indicadores eles estão na proposta original do projeto, né? Apesar deles não aparecerem aqui, esses dois aí. Vamos identificar onde é que está, vai estar em verde aqui na proposta original. Então, só que não está aparecendo, né? Eu procurei aqui. Acho que alguém não viu tá? que era o mesmo. Não sei se alguém viu que era o mesmo e acabou, tirando, né? Tirou. Subtraindo. Acho que foi o Pedro que olhou, né? Afinal. Não, foi o Gustavo que organizou a planilha. Só que aí ele falou que ele deixou tudo, apesar de ter... pelo que eu entendi, ele deixou todos os indicadores que estavam no projeto. Mas é muito provável que a gente já sabe que tinha já esses indicadores. Esses dois certamente tinha, e eu estou sentindo falta de um indicador, eu não sei se o Gustavo acabou optando por retirar, que ele seria um resumo dos outros indicadores de energia, que é o indicador de segurança energética, né? Na verdade, é uma composição, acho que de vários indicadores do setor de energia, e aí o Gustavo tinha colocado o nome dele como responsável por aglutinar, né, a contribuição desses diversos indicadores, e eu não estou encontrando ele aqui. A robustez energética, será? Não, essa robustez energética acho que foi o Kleber que propôs, né? Ele tem a ver muito mais com a questão das descargas atmosféricas, eletricidade e tal. Então, segurança energética, a gente pode tratar ele, eu acho que é a abordagem mais adequada, né? Se você olhar a literatura, ele é uma composição entre diversos indicadores mais específicos, né? Como alguns que estão listados aqui, né? Que é acesso a fontes de energia, tem questão de custo de energia, enfim, né? Eu acho que a gente pode, depois, o grupo que for trabalhar com energia, especificamente, compor, né, esses indicadores para construir um indicador de segurança energética que seria um resumo, né, de todos os indicadores da parte de energia. E do Impacta Clima, tem alguém que sabe comentar agora sobre esses indicadores que estão listados aqui? Acho que talvez o Lincoln, o Jean. Esses indicadores são o que, em teoria não, em prática já estão sendo trabalhados na temática de energia com Impacta Clima. Então, até essa data, junho, já vai estar a nível de município para todos os municípios do Brasil. Okay. Mas eu concordo aí com o André no que tange a essa sinergia, porque o que o André mencionou aí, de uma maneira geral, o que ele apresenta como indicador, na verdade, é um índice, né? E esses outros seriam indicadores mais simples, então precisa dessa harmonização aí. Talvez esses do Impacta Clima já estejam contidos nesse do André. Mas o do André não vai estar pronto até junho, certo? Então a gente tem que contar com esses do Impacta Clima nessa primeira fase. Certo? Certo. E aí, mas aí como é que vai fazer? Vamos depois se considerar que o do André é mais... Então aí mais cabe, completo. pode fazer, vamos definir um ponto focal depois nesse assunto para tomar essas decisões, né? Não, em grupo, né? Para decidir realmente entre as pessoas o que é melhor. Vocês... Bom, deixa eu passar esses outros indicadores aqui. Da Érica. É a Érica que tá no exterior agora, né? Nem sabemos se ela vai conseguir voltar. Cadê a Érica? Érica, você tá ouvindo a gente? Érica? Nós não ouvimos. Mas ela listou aqui que é depois de junho também. Então, a gente, em princípio, não pode contar. A não sei que ela se manifeste que dá para alterar essa coisa para entregar antes. Ela tá no chat. Isso, ela vai mudar a configuração, calma.
Ô, Lincoln, você sabe dizer, então, eu posso até, você sabe dizer se faz sentido esses indicadores para o futuro também, não? Do impacto clima? Não, futuro não tem. Porque essas informações elas são extraídas do IBGE Tá. e alguns outros relatórios, mas não tem pretensão, pelo menos o impacto clima, de fazer projeções disso, não. E voltando então para uma pergunta para o André, essa aí a gente não falei sobre o futuro aqui. Esses indicadores de aptidão de geração solar e eólica, vocês estão planejando gerar para o Brasil todo, numa escala de tempo. Oi. A Oi, Érica oi. apareceu. Oi, Érica, só um minutinho. André, pode falar. Tá, deixa eu comentar. A gente poderia sim gerar para o futuro, porque uma das entradas do indicador, né, além da parte de infraestrutura e restrições de uso da terra e tal, é o potencial de geração, né, que tem a ver com a variação ou não do vento e das nuvens, né, da radiação solar. E isso é um parâmetro que a gente extrai dos modelos climáticos, né, das projeções futuras, inclusive para aqueles mesmos cenários que a Ana Paula comentou de manhã. Então, daria sim para gerar, né? Mas volta naquela mesma questão que é sentar para a gente planejar atividades, alocar para algumas pessoas quem que vai poder fazer o quê. Eu digo o nosso grupo mesmo aqui, né? A gente tem que se planejar internamente para ver quem vai fazer. Então, é legal essa reunião para a gente saber quais são as demandas, né? Quem é o ponto focal e os horizontes de tempo, né? Que junho e dezembro, parece. Né? Aqui a gente está colocando em novembro até, mas Novembro, né? pode atrasar um pouquinho, pode ser dezembro. Tá, e se não conseguir gerar esse ano, aí fica fora ou no ano que vem Não, tem outro? não. A gente vai, acho que essa primeiro exercício a gente vai produzir esses indicadores nessa primeira fase para começar a levar alguma coisa nesse processo participativo também com os atores locais. Então a gente chegar lá com alguma coisa já, algumas ideias. E aí isso a gente pode chamar a Ana Paula chama de baseline, né? Os primeiros indicadores que indicam já um indicador presente e futuro, sem nenhum tipo de intervenção, nenhuma alteração com eles, assim, né? E aí depois, no decorrer do próximo ano, no trabalho de cenário participativo, a gente refina, revisita esses indicadores e coloca novos aí, mas eu acho que é perfeitamente factível colocar novos indicadores também nessa próxima fase. Eu até ia comentar porque eu senti falta. A gente teve aquele café no ano passado, né, onde teve aquela oficina, onde a gente elencou vários indicadores. E eu estou sentindo falta de vários indicadores que foram listados naquela ocasião e que não estão aqui hoje. Não sei por que motivo. Na área de energia, né? Você está falando sobre futuro, então, provavelmente. Não, mesmo, por exemplo, assim, a gente tinha listado lá a questão de uso de lenha para, né, para poder cozinhar, um percentual de municípios que dependem de lenha. Tinha citado outros como o custo da energia, né, que é um parâmetro importante para a segurança energética, é o custo, tanto da eletricidade quanto do combustível. E nenhum deles aparece nessa listagem aqui. Então, não sei se o Gustavo fez alguma triagem, alguma coisa, entendeu? É uma pergunta que tem que colocar para o Gustavo depois. Por que os indicadores do café não estão aqui, entendeu? Certo. Então, eu acho que talvez estejam em outra, também numa planilha, mas essa daqui foi mais acho que ele filtrou alguns que já tem um indício de que estão prestes a ser entregues, não que não estão em planejamento ainda, Tá. porque esse muito planejamento muito longo a gente não ia ter como mapear agora, né? Porque ia demorar muito. A gente tem que pensar agora nos que estão mais concretos agora para a gente fechar, para fazer essa ação esse ano. E aí os outros continuam no hall ali, né? Tem uma planilha mais completa em outro lugar. Tá, joia. Érica, a Érica pode falar agora. Oi, vocês me ouvem bem agora? Agora sim. Aí, agora sim.
Então, esse indicador, ele é bastante específico, né? Porque ele seria associado à petrolina, mas ele é relacionado a um estudo que eu estou fazendo no meu doutorado, que é essa complementariedade entre a energia hídrica e a solar. Então, assim, estou olhando os outros indicadores, né, comparado ao aptidão, né, ele é uma outra escala, ele é bastante local. Então, eu não sei se isso é interessante ou não. Mas isso já está ligado também como... Escalas no relatório. Eu entendi. Quer dizer, eu acho que naquele formulário tinha um campo também para você indicar que escalas, né, que ele estaria faz sentido, e acho que Sim. tudo bem, acho que não tem, a gente está listando aqui também, eu acho que é interessante a gente colocar. Mas aí depende também, obviamente, do prazo que você vai demorar, você vai fazer. E aí, confirmando aqui, eu posso deixar como ainda não está disponível no presente. Mas esse ano, você acha que estaria? Esse ano, sim. Eu estou fazendo cenários, que são essas opções de complementariedade, mas para junho eu acho que eu não conseguiria entregar algo muito desenvolvido. Por algo preliminar eu conseguiria para junho, mas aí até o final do ano espero que esteja tudo praticamente pronto. E isso vai até o futuro também, né? Eu posso colocar sim aqui no futuro? Eu coloquei que teria possibilidade, mas que não tem recurso, porque quando eu terminar o meu doutorado, né, acho que não vai ter uma pessoa que continue exatamente com esse estudo, né? Então é algo incerto. Bom, ok. Então eu acho que eu não posso colocar sim aqui nessa resposta, certo? Se o futuro for esse ano, sim. Mas se for além, até o final do projeto, aí eu acredito que não. Tá, vou deixar assim então. Esse aqui, a pergunta aqui era sobre se ele estaria, se esse indicador estaria disponível para reportar no projeto desse ano. Então, sim, eventualmente, eu não sei o que responder aqui também nos outros dois do Labrain, sobre a aptidão. Porque a gente falou recurso, mas a gente não tem ainda saber se a gente vai conseguir alguma coisa, né? Vou deixar aí aberto. Depois a gente conversa. E aí tem mais um do Ladirs, que é... Celso, desculpa interromper, senhor Rodrigo. Nesses dois do Labem aí que você está na dúvida, marca como não. E se a gente conseguir recurso, distribuição, enfim, até essa data a gente vira surpresa, porque fica naquele esquema da Dilma, né? Não vamos botar meta que depois a gente dobra a meta. Certo. Esse aqui eu acho que é um do Ladirs que já está desenvolvido. Eu vou dizer que sim. Não faz sentido do futuro, né? Presente só. Aí tem o externo que não... Thieres não está presente na reunião, né? Acho que não. Não. E Não tem sei um se de tem alguém robustez. representando. Não sei se tem alguém representando ele, acho que não. Acho que não. E esse está em desenvolvimento. E robustez energética também não sei dizer. Não sabemos nem quem Quem é essa especificamente. equipe? Talvez o
Alguém falou que apareceu o Kleber, né? Pode ter proposto. Pode ser. Esse não era o índice que estava associado à segurança na linha de transmissão? Eu acho que é do Kleber. Eu acho também que é do Kleber, pode ser. Que era evento extremo de vento, barra tempestade, barra raio, e aí o quanto a linha de segurança era, a linha de transmissão era frágil, né? Deixar em branco esse campo também. Vou passar para um próximo tema de gases de efeito estufa e ciclos bioquímicos. Esse aqui eu posso responder alguma coisa, né? Meu nome está aqui também. Balanço e emissão de carbono. Eu acho que nós temos, sim, e vamos pensar no futuro também. Com modelagem, né? E essas emissões também. Peter tá aqui, não? Expressão própria de Não, o Peter está no outro. Mas isso é o que eles até apresentaram agora, né? Eu acho que foi o que o Junei apresentou agora, né, nessa de manhã. Aí o Plínio tem aqui esse indicador. O Plínio acabou de pedir o link para mim, acho que ele deve estar entrando. Já entrei. Ah, ok. Agora que eu vi aqui, desci minha tela, eu vi você. Você quer falar alguma coisa, Plínio? Só volta para o comecinho, por favor. Volto. Da direita, da esquerda. Pode ir. Então, aqui o indicador é níveis de emissão de gás de efeito estufa. Isso. Que é uma fonte primária de dados. Isso. E só por presente. Nesse primeiro aqui eu não tenho nada. Então, esse daí não tenho. Faz parte de... Vou ter não vou ter o índice pronto, mas vou ter algum dado e no final até o final desse ano tem algum dado. Então, mas aí a gente está respondendo essa questão sobre o que o futuro aqui fica meio confusa para mim. A gente tem o futuro de a gente produzir esse indicador para o presente no segundo semestre, ou a gente produzir esse indicador para o futuro no segundo semestre. Para o presente. Você está respondendo para o presente, porque não faz sentido o seu indicador para o futuro, certo? Porque a gente tá primário, né? A gente vai estar em cima da coisa, não tem, só depois que a gente pode fazer alguma coisa no futuro, mas o dado em si vai ser o presente. Mas eu tô acho que é bom colocar alguma coisa, observação aí. Isso. Porque... Enfim. Vou colocar como não aqui, porque não é futuro. Mas pode ser... Mas a ideia é no próximo ano, né? Vocês vão fazer trabalho de campo? Não, vamos fazer trabalho de campo nesse segundo semestre e o ano que vem. Certo. Por isso que não vamos finalizar o trabalho esse ano, nesse detalhe. Tá. Começa no segundo semestre e termina ano que vem. Okay. E o do Ladis tem as informações do Sirene. Emissão de carbono equivalente para conversão de cobertura da Terra. Está pronto já. Após junho. Tem alguém do Ladis aqui na reunião? Deixa eu ver. Acho que não. Porque se essa coisa está pronta,
Isso é a emissão de carbono, isso aí é dados do Sirene estão disponíveis já. Então, basta alguém, né? A gente pode tirar essa linha daqui. Tração. Deixar ele aqui só para mostrar que foi apagado. Aí tem o Humberto Barbosa, acho que ele está online também, né? Olá, Celso. Estou sim. Tudo bem, Humberto? Tudo bom? Aí, desculpa, a gente entrou já no outro tópico, recursos hídricos. Aí o Humberto pode produzir alguma coisa de índice de umidade do solo pelo satélite, não é isso? É isso. Ele já foi validado para a região nordeste do Brasil. A escala, a gente está produzindo ele operacionalmente para todo o semiárido brasileiro. A gente pode estendê-lo para todo o nordeste do Brasil. Há uma tendência que a gente já fez também, o algoritmo poderia também ser utilizado para gerar esse indicador de recursos hídricos da condição do solo, que é a umidade do solo, para todo o Brasil, mas a gente, nesse momento, restringiu o código apenas para o semiárido brasileiro. Então, hoje mesmo, a gente já está divulgando, ele já vem divulgando ele há um bom tempo, a escala temporal, 7 dias, a cada 7 dias, a escala espacial está no mínimo que vocês estão aí, municipal, mas ele pode ir numa escala abaixo, né? Cada pixel é 11 quilômetros. E o código está pronto, foi validado. A gente vai fazer umas coisas agora com o SWAT para revalidar, isso é uma tese de doutoramento. E aí ele já está operacional, então ele pode dizer que o presente já está liberado a informação. Maravilha. E aí, isso são dados observados, né? Um diagnóstico presente, então não a gente pensar em futuro isso. Né? Não faz. Talvez pudesse ser gerado um outro indicador, fazendo uma projeção dele, mas enfim, no momento é um dado observacional. Okay, muito obrigado. Então, do impacto clima sobre recursos hídricos, não sei por que não teve a categoria. São, como está dizendo aqui, que até junho eu vou estar disponibilizado. Todos do impacto clima seguem a mesma lógica daqueles de energia dos 3 primeiros. São produtos prontos que podem ser depois agregados, né, em um indicador que faz mais sentido, não é isso? Mais completo, isso. Legal. Marcela, Felipe e Jean, alguém quer falar sobre como é que é esse indicador? Acho que a Marcela, você está aí, né, Marcela? Tô aqui. Legal. Isso é um trabalho que a Marcela já desenvolveu, mas acho que você fala melhor aí, né, Marcela? Por favor. Então, o índice já foi desenvolvido para todos os municípios. Nós estamos no momento de validação desse índice e até junho vai estar pronto. Após, mas tá bom. Oi? Maravilha. Por algum motivo, talvez no formulário, isso foi indicado como após junho. A gente colocou após porque tem para ter certeza de algumas coisas, talvez a gente vai precisar de verificar alguma coisa em campo. E como os campos do projeto estão após o segundo semestre, nós colocamos após. Tá bom. Mas eu coloquei antes aqui, você tá percebendo? Tô vendo. Não, pode colocar. Tá bom.
E no futuro, acho que a gente não está pensando em modelagem para isso também, né? Ainda não. Próximo, Aline. Aline, quer falar alguma coisa sobre esses dois indicadores? Oi? Oi, Aline. Estão me escutando? Sim. Tá. Esse da disponibilidade hídrica, na verdade, ele surgiu de eram três que acabaram sendo agregados em um, que seria uma análise de balanço de água, né, de precipitação, que evapotranspiração, vazão, como um todo, um outro que seria para avaliar descarga e alagamentos, e um terceiro que seria realmente a parte da disponibilidade hídrica, para ver tipo o que está disponível para ser usado como energia, como alimento, que daí seria uma coisa mais completa. Então acabou ficando esse nome, mas tentando englobar todas essas todo esse balanço, né, toda essa água dentro em nível da bacia como um todo, assim. Acho que é isso, esse. E o outro, que é o do déficit hídrico, seria uma medida mais de disponibilidade de água para a vegetação mesmo, né? No solo, assim. Seria um balanço entre a precipitação e a evapotranspiração e uma medida de perda de água no solo, de seca. Os dois dá para gerar para o futuro. Eu imagino que para esse de dezembro do futuro é sim. Eu só não sei, eu estou mesmo perguntando do André para o começo, se a gente tem o tempo necessário para gerar eles no presente até junho, ou se atrasaria um pouquinho. Mas, em princípio, dá, porque o modelo está pronto. Pelo menos essa parte da vazão e do balanço de água dá. Essa disponibilidade como um todo é mais complicadinha, eu acho. O MCWD dá, você Dá, falou isso? ele dá. Até, inclusive, uma parte desse da disponibilidade hídrica dá, que seria a parte da vazão e a parte do balanço de água. Só essa parte que seria esse juntar todo mundo como um todo, né? Tipo, que ficou mesmo para ser usado, para irrigação, para produção de energia, produção de alimento, esse tipo de análise que tomaria mais tempo, eu acho. Vou colocar não aqui, depois a gente... Acho que... Tá. Acho que é uma... o Daniel me ligou, ele não está presente agora, porque ele me ligou e falou que tinha foi chamado para uma outra reunião, mas vai tentar entrar em algum momento depois, mais tarde. Então a gente volta depois nesse indicador. O Celso, esse do Daniel se complementa muito com isso que a Aline acabou de escrever, né? Disponibilidade hídrica, né? Sim. Exatamente. Sim, sim. Bom, a gente está numa dúvida no final, pode ser que ele colocou como depois de junho, mas pode ser que seja possível, né, realmente produzir alguma coisa no presente agora, se a gente força aqui de juntar essas coisas. Mas vamos falar com ele depois, então. Aí do lado disso, de novo, tem mais alguns indicadores associados a uma fonte secundárias. Ô Celso, a Aline está falando que, na verdade, a escala é diferente. Pode falar, Aline. Oi. É que, no caso do Daniel e o meu, acho que acaba sendo bem parecido nesse sentido da vazão, mas o nosso, que a gente produz, é mais numa bacia, uma grande bacia, e o dele é uma bacia menor. São subbacias dentro dessa grande bacia. E é mais específico, mas numa escala menor, o nosso é menos específico e numa escala maior. Tem uma questão associada também a essas vazões na bacia do São Francisco, que que a bacia, o rio, fazer simulação de vazão ali
já é muito difícil porque o rio é tudo controlado, né? Não faz sentido fazer a simulação da vazão natural, ou sei lá qual que é o nome. Se tiver algum hidrólogo que sabe melhor, pode me corrigir, por favor. Mas então a questão de simular isso para o futuro também é uma questão bem complexa, em termos de vazão. E aí, pelo que eu entendi do Daniel, ele também está interessado, está mais interessado ou propondo que faça uma análise mais das variáveis atmosféricas, da disponibilidade hídrica associado à chuva, às questões mais atmosféricas e menos a vazão em si. Apesar de ele ter listado aqui a vazão, que eu entendo que vazões médias diárias deve ser... ele listou aqui que poderia projetar também, então tem que falar com ele. Me desculpe, eu estou pensando alto aqui enquanto a gente está falando. Não sei, Dani, você quer falar? Oi, Vi. Não, é só uma dúvida. Mas pode deixar, pode terminar no final do tiro. É a diferença entre o histórico e o presente. Eu não, acho que eu perdi essa parte, para mim não está muito claro ainda. Alguém me ouviu? Eu também não sei dizer qual que é a diferença. Quem escreveu o histórico presente aqui... Talvez como é que o Humberto escreveu? Humberto, como é que você está interpretando essa coisa de histórico / presente? Humberto? Pronto? Sim? O presente e o futuro. Como é que eu estou interpretando isso em relação ao... Histórico / presente. Como você interpreta isso? Eu imagino que histórico seja dados observados e presente o modelo. Será que é isso? Porque a gente também colocou, agora que eu estou vendo histórico, presente, deixa eu projeção. só clarificar um pouco mais. Como é um produto, como a gente tem ele operacional, ou seja, a gente trabalhou um ano antes, né, desde 2018 aproximadamente, a gente teve que trabalhar um ano para gerar esses códigos, e com isso a gente gerar esse produto, que é o WINDS, que é o de umidade do solo em cima do ESPOS. Então, a gente tem todo um dado histórico dessas informações. Elas estão disponíveis em algum cenário que se precisar validar algum modelo. Essas informações estariam disponíveis, pelo menos a partir de 2018 até o presente. Daí a gente fala de dados retroativos e de dados históricos. A partir de agora, a gente ainda continua operacional, produzindo e melhorando o produto, no sentido não só de validação em campo, mas também já com a validação fazendo com o modelo SWAT. Então, no futuro, é melhorar ainda mais a capacidade do produto em termos quais são os drawbacks, o que ele tem, quais são os pontos positivos e, enfim, aonde que ele precisa ser melhorado. A validação foi com estações, né, com medições, dificuldade de obter essas medições em loco, in situ. A gente teve acesso a alguns pontos, mas outros pontos faltaram para validar com maior precisão. Agora a gente vai usar o modelo SWAT, a gente fez no Brasil e na Venezuela. Então isso remete a continuar no futuro, aperfeiçoando o produto e com isso melhorar a capacidade dele de informações da condição hídrica do solo. Eu acho que às vezes as pessoas devem interpretar, devem estar querendo dizer... Sim. Provavelmente, aqui, né? Certo, sim. Como a Daniela trabalha na área de modelagem climática, ela faz sentido que muita gente pode achar que o histórico na verdade, são dados, é o conjunto de dados observados para o presente, ou no século passado até o tempo atual, e o presente é a simulação, como que o modelo simula esse presente. Isso aí é uma outra questão que a gente tem que esclarecer na hora que... Isso aí depende muito da pessoa, então a gente tem que tentar esclarecer isso quando estiver conversando com ela, tudo bem? Seria legal padronizar isso.
Obrigada, gente. Às vezes é difícil padronizar, viu? Porque... Mas pelo menos realmente esclarecer do que cada um está falando. Eu falei padronizar no sentido, por exemplo, o presente, eu acho que a gente conversou que seria até 2020, se eu não me engano. Aí ver, sei lá, pelo menos o período, o que é o presente, não sei. A partir de quando a gente vê como futuro. Enfim. Tá, ok. Então aqui, a gente parou aqui nesses 4 do Ladis, eles estão desenvolvidos, estão destratamento de esgoto, comprometimento hídrico de ortobacia, incidência de análise de cloro, turbidez, performance fecais, fala do padrão, parcela de carga orgânica total gerada por cabo. Coisas associadas à qualidade da água, né? Eu imagino que isso... Tem ninguém, né, do presente. Do Ladis aí. Deixa eu ver. Não tem ninguém. Tenho. Aí o Thieres, na reunião de novembro, o teu Thieres e o Rômulo. Jean? Já tá falando. Posso só fazer um comentário? Claro. Eu não levantei a mãozinha aqui, desculpa. Enfim. Então, eu acho que muito desses indicadores aí do Ladis fazem parte do pacote ali que eles estão trabalhando, até na questão de educação ambiental, sabe? Então, eu acho que isso aí tem disponibilidade, sim, desses indicadores, né? Só para trazer essa informação. Tá, eu estou chutando aqui, mas a gente vai confirmar com eles depois, só para... Isso, ter certeza. Então, aí tem dois de membros externos também que estavam presentes no workshop anterior, que aí eu acho que agora não estão, né? Vou deixar em aberto aqui para a gente contatar depois. É o Rômulo, né? E o Thierry. Rômulo e Thierry Freire. E aí vieram, aí acho que o Gustavo levantou mais 4 indicadores listados no projeto, na proposta do projeto. Ixi, mas tá meio confuso aqui. Extremos. Extremos. Nossa. Extremos hidrológicos. O formato tá extracting aqui. Como é que faz isso? Eu entro aqui, senão... Extremos hidrológicos, disponibilidade hídrica, umidade do solo. E qualidade da água. Bom, são coisas meio gerais, mas a gente não sabe nem quem que poderia dizer isso. Alguém aqui presente reconhece aqui que colocou uma coisa, especificamente isso na proposta? A qualidade da água está envolvida no meu trabalho também. Para chegar no índice de eutrofização, eu preciso avaliar a qualidade da água dos municípios, né? De baixa idade secundária que tem. E no campo, nós estamos prevendo avaliar a qualidade de alguns pontos ao longo das 2 bacias. Certo. A Dani também quer falar. Os extremos climáticos... já foi... Não, nada não, Vi, desculpa. É que apareceu extremo hidrológico. A gente achou que fosse climático? Eu acho que eu confundi. A gente colocou extremos, né? Climáticos, mas acho que já filtraram. Obrigada. Aline?
Oi, então, a minha impressão é que qualidade da água, umidade do solo e disponibilidade hídrica, eles acabaram ficando já anterior. Tipo, umidade do solo do Humberto, essa disponibilidade hídrica nisso que o Daniel está fazendo, que eu vou tentar fazer também, e a qualidade da água, deixa que a Marcela comentou agora mesmo. Não sei se todo mundo concorda, mas me deu essa impressão que A qualidade da água eu vejo como coisas diferentes, tá, Aline? Eu acho que é um outro indicador, mas que para o risco de eutrofização ele é utilizado para poder validar esse risco. Então, eu vejo como dois indicadores diferentes. Certo. Eu não sei o da umidade. Não sei se o Humberto. Ah, sim. Aline? Oi? Oi, você está com a mão Não, eu levantada? já terminei. Eu esqueci de tirar. Espera aí. Eu já terminei. Era só isso que me pareceu que eram bem similares. Humberto, quer falar algo? Talvez não só acrescente, eu vejo a questão da água de um outro aspecto, né? Quando tem um indicador. Por exemplo, quando a gente olha hoje para a região nordeste do Brasil, e a maior parte dos estados estão em estado de emergência devido à estiagem e à seca, e a qualidade da água através de vários carros-pipas, né? Porque, de fato, você tem o Exército, mas tem outros particulares também que prestam esse serviço, isso pelo município, pelo estado, pela União. Então, ele também é um indicador, de certa forma, de como está a situação na questão da qualidade da água, como ela pode afetar a saúde dessas pessoas. Essa é uma questão ainda pouco trabalhada ainda, né? Eu acho que tem algumas poucas informações e trabalhos nessa linha. E já a umidade do solo, eu vejo ele no sentido da condição, das condições, né, hídricas, ou seja, ou seca ou úmido, e que, na verdade, o agricultor precisa para determinar aquela janela de plantio, principalmente a agricultura de sequeiro, né? A agricultura que depende da chuva. Então, assim, são indicadores distintos que, de alguma forma, se complementam através de questões socioeconômicas da região, mas eu acho que os dois são importantes em termos de, nesse momento, podem ajudar a essa comunicação entre os grupos, né? Principalmente no grupo socioeconômico. Não sei, mas é só uma interpretação sem nenhum aprofundamento baseado em algum artigo, enfim, só uma opinião pessoal. Ok, Humberto, obrigado. Rodrigo? Então, é só uma sugestão, tá, Celso? De repente, esses índices que a gente não tem muita certeza de quem submeteu, na verdade, só lembrando, essas pessoas colocaram esses índices no primeiro projeto que foi submetido à FAPESP. E talvez, não tenho muita certeza, mas umidade do solo, mesmo a disponibilidade hídrica, pode ser da Lauda, por exemplo, que deve estar em outro grupo, né? Então, eu acho que, de repente, uma boa era a gente depois, né, quando a gente voltar à discussão, levantar essa bola das pessoas se identificarem, né? Porque, de repente, o que acontece é que, assim, tem o trabalho da Marcela, que eu acho que faz muito sentido interagir, mas aí a gente tem o objetivo que foi proposto inicialmente, né, no projeto, né? Só para levantar essa bolinha mesmo. Rodrigo, eu tenho quase certeza que essa qualidade da água foi proposto pela Cristina. Pode ter sido também, tá? E acaba que eu E fiquei aí, de ajudar nessa parte. E aí vai ficar com você mesmo, pode ser. Mas assim, só para a gente tirar a dúvida do restante. Porque a umidade do solo, por exemplo, é uma coisa que ela trabalha também, né? Numa escala muito local, mas ela trabalha, né? Enfim. Aí os indicadores associados a riscos climáticos. A gente tem esses índices de clima, né, que quem que pode comentar sobre isso? Laboratório de Clima e Sociedade são vocês aí, Vivi? É isso. Lincoln, Dani, quer falar? Tanto faz. Esses são os potenciais índices que a gente pode ofertar para o projeto. Uhum.
e basicamente são baseados em dados observados e de modelagem também. Então, a gente pode considerar tanto para o futuro como para o presente. Eu acho que é interessante, para quem não é da área meteorológica, são essas siglas aí, né? Depois a gente pode estar passando o que é. Não sei, Lincoln, se você lembra de todas. Dani, pode falar. Não, mas isso aí estava descrito no formulário, né? Não sei se vale a pena. Eu acho que eles só colocaram aqui. Dani, pode falar. Só um pouquinho, peraí, Dani. Aí, pode falar. Se quiser que fale o que significa os índices, mas basicamente eles estão baseados em temperatura e precipitação. São as variáveis meteorológicas que a gente vai usar por ter mais dados observados, para validar os modelos e tal. Foi as que a gente optou por usar. Mas índices de dias consecutivos de chuva, de seca, chuvas extremas, eventos de ondas de calor. São basicamente isso. Até era uma dúvida que a gente surgiu quando a gente conversou, se algum outro grupo, algum outro índice tem interesse em alguma dessas variáveis ou em algum índice diferente desse que a gente propôs, para a gente estar interagindo, para a gente poder estar oferecendo. Esses são os índices que a gente propôs, mas se alguém tiver interesse em algum outro, a gente pode tentar calcular também. Aí vocês listaram que esses índices estariam após junho de 2020 ou poderia contar com eles antes de junho? Então, parece que o Adapta Clima está fazendo alguma coisa diferente que o Lincoln mencionou hoje de manhã, mas esses índices já tem pronto com o modelo ETA, já tem pronto. E tem com outros modelos que fazem parte do Adapta Clima, que a gente pensou em fazer um ensemble, utilizando outros modelos também. Mas que já tem pronto, que a gente poderia já usar para junho, tem com o ETA, que eu sei. Aí vai depender disso, se o pessoal, por exemplo, se alguém quer usar esses dados para calcular algum índice, se precisa de uma certa, vamos dizer assim, uma urgência, ou se pode deixar mais para o final para a gente calcular esse ensemble que a gente acha interessante analisar. Bom, mas acho que a gente pode listar como é possível a gente colocar esses resultados agora no presente e no futuro, né? Mesmo que depois a gente pode refinar dependendo do modelo em si, mas eu vou fazer um ensemble, como você está falando, que é mais interessante. Ô Celso, a questão agora é justamente o presente, o histórico, na verdade. A gente tem esses índices calculados com o modelo, que seria o presente e as projeções. O histórico, que a gente quer fazer com dados observados, ainda não temos pronto. A gente pode tentar fazer para junho, entendeu? Entendi. Aí a questão, eu vou tirar o histórico aqui então dessa. Até junho? Eu vou tirar o histórico da descrição aqui. E aí, eventualmente, quer dizer, você diria que pode ser feita uma validação ainda, ou não? Não, sem isso. A gente quer fazer essa validação com os dados observados. Uhum. Mas aí essa validação eu não posso falar que vai ter junho, pode ser depois, né? Segundo semestre. A gente vai entender isso aqui na hora de forma. Ok. Do Impacta Clima, de novo, tem
dois índices, índice de perturbação seca e de chuvas. Você sabe dizer, Lincoln, sobre esses índices? São índices, redundância também em relação a esses índices que está proposto em cima aí. Ele é uma composição de vários desses indicadores que foram listados em cima. Ok. Mas esse aí a gente pode... Mas esses já vão estar prontos. E esses, agora, aí, esses não é necessariamente com modelo ETA, não é isso? Não, tá tudo. Tá o ensemble todo. Lincoln, Lincoln e Dani, uma pergunta. É o ensemble, né, nesse caso aí, né? E ele tem redundância com os dois anteriores, né? Isso aí tem a forma de ter uma convergência em algum ponto? Como é que a gente vai tratar com isso? Não, na verdade, quando a gente discutiu, porque na verdade esse do Impacta Clima foi o Gustavo que sugeriu colocar, né? Posterior à nossa reunião que a gente teve. Perdão, sugeriu colocar aqui no Nexus, né? Isso, no Nexus, isso. Então, o índice de perturbação de seca e o índice de perturbação climática são compostos por esses indicadores que estão acima. Tem uma parte deles que estão aí, entendeu? Então, em algum momento, a gente vai ou simplesmente considera só o índice de perturbação de seca e chuva, ou utiliza esses indicadores individuais. Mas são complementares. A resolução espacial é a mesma? Isso, é a mesma, isso. Tá. Tem a possibilidade da gente ter, eu estou tentando rodar o ETA alinhado com 5 km, porque eu imaginei que para uma escala local fosse melhor uma alta resolução. Mas não tem nada certo, porque o supercomputador está travando muito, tá? Eu não sei como é que vai ser essa questão para fazer uma rodada longa no super, tá travando diariamente, assim. Mas então não vou propor, mas é a opção, é uma coisa que eu estou tentando fazer. Bom, mas aí você listou isso como possível no futuro, como 2021, 2022? Como? Na fase a gente pode propor como refinamento, né? Sim, para um futuro mais distante. Não cheguei a listar, mas eu posso colocar assim. Estou tentando fazer. Legal. Ok. Tem mais alguém com a mãozinha levantada aí? Não? Posso seguir? Ops, eu estou falando aqui com o microfone desligado. Não tem mais ninguém com mão levantada. Vamos lá. Vamos lá. O Luiz Tadeu e o Irving colocaram também outros dois indicadores. O Irving está aí. Irving, quer falar? Irving? Parece que ele está com o microfone no mudo. Está aberto, mas está mudo. Tem que olhar o volume. Dá uma olhada no seu volume aí. Irving? Não, ele está falando. Ele está falando. Oi, Irving, a gente não está te ouvindo. Você quer escrever aqui? Ok. Ok. Enquanto ele... Eu posso ir para o próximo aqui no Labrem. A gente pode ter um índice de ventos extremos, que aí é associado a riscos climáticos. Também é a mesma questão lá de cima. Confere? Volta a planilha aí. Então, eu fui para frente para o próximo índice que está listado como Labrem aqui. É o índice de ventos extremos. E aí eu imagino que seja uma mesma situação dos primeiros índices lá em cima do Labrem. É mais ou menos. Eu acho que para presente a gente consegue dá para mostrar alguma coisa assim até junho. Legal. Presente. Precisa rodar alguns scripts, mas eu acho que é factível sim. Vamos colocar.
para futuro, eu diria que aí sim é a mesma condição lá de cima. A gente tem que redistribuir, porque aí tem que fazer análise dos dados do modelo climático. Mas tem alguma chance da gente conseguir sim. Tá? Mas deixa como não, e aí se a gente consegue, vira grata surpresa. Tá bom? Tá bom. E aí, o Irving conseguiu voltar, não? Alô? Oi? Estão me ouvindo? Sim, Irving, não. Certo. Essa modelagem nossa referente à suscetibilidade, a gente está tentando aplicar ela para a bacia do São Francisco. E em relação à modelagem, nós temos 6 indicadores. Esses 6 indicadores, como, por exemplo, pedologia, uso e cobertura, eles vão ficar prontos até junho, mas a modelagem em si, a gente ainda está tendo problema com o computador, que está travando bastante por serem índices mais complicados, uma área muito grande. Então, assim, os índices separadamente vão ficar prontos até junho. Mas depois a gente vai talvez precisar de recurso ou instrumentação adequada, a gente ainda está vendo certinho. Então, o que está listado como um índice único aqui de suscetibilidade, isso é uma composição de outros índices, é isso? Tá. Nós colocamos, a gente preencheu com 6, mas eu acho que condensaram tudo no final, que é a suscetibilidade. Mas a gente tinha preenchido com 6 indicadores. Tanto que 2 apareceram, estão no outro grupo. Só que daí condensaram tudo só na suscetibilidade, em vez de deixarem cada um dos indicadores separados. E tem perspectiva de projetar isso para o futuro também, não é isso? Isso. A ideia é a suscetibilidade, se tiver possibilidade, rodar o ETA, mas isso a gente também tem que analisar com calma. A parte da suscetibilidade já está assim, é o primeiro passo para a gente ver o que a gente consegue fazer no futuro, mas a ideia é essa da projeção, sim. Legal. Aí tem o do Elate, que de novo, eu vou ter que falar com o Kleber depois. E mais um do Light. Nível médio anual de partículas inaláveis. Bom, eu vou fazendo que ele está pronto até junho. Eu vou dizer que até junho que ele está disponível. Não sei do futuro. Que eu pulei pelo latim, não estou justificando. Aí, no workshop de novembro, apareceu também, teve o Rômulo e Osmar. Talvez listaram outros 2 indicadores. A gente não tem, não dá para conversar com eles agora, vamos tentar contatar depois. Avaliação de impactos da viabilidade climática sobre o setor pecuário na Caatinga. E o impacto da ação do homem, a severidade das tempestades. O número de tempestades de mesma severidade e as severidades das tempestades do mesmo número, ou ambos. Não entendo isso não, mas tudo bem. Não desenvolvido, não desenvolvido. Bom, aqui estão listadas coisas que não estão desenvolvidas ainda, então a gente não dá para contar muito isso, né? Celso. Foi.
Humberto fez uma pergunta aqui. Humberto, pode falar. Está me ouvindo, Celso? Isso. Sim, agora eu estou. Celso, a dúvida que, obviamente, como estou como colaborador distante, remoto, e a dúvida foi, a pergunta foi, que parâmetros estão sendo utilizados para a seleção e validação dos indicadores utilizados no projeto? Essa é a pergunta. Esses indicadores são operacionais ou não há há um protocolo definido de como esses indicadores serão adotados dentro do projeto ou é aleatoriamente para eles serem modelados? Eu acho que a gente não definiu ainda um protocolo para seleção e validação. A gente está fazendo isso meio que agora. Primeiro, levantando o que a gente tem disponível e eu acho que aí a gente vai meio que separar em alguns temas, né? Tentando fazer esses grupos que a gente está propondo aqui, nessas categorias aqui. Então, em cada categoria, a ideia é propor que tenha um ponto focal e a gente tenta organizar essa questão que você está falando, né? Organizar. Entendi. A gente faz uma seleção ou parâmetros de utilizar para selecionar, validar, para produzir esses indicadores dentro do projeto. Acho que é basicamente isso. Entendi. Ok. Obrigado. Posso complementar, Celso? Claro, claro. Inclusive, Humberto, isso é um ponto muito pertinente e a questão é, nesse processo todo, talvez a gente identifique alguns indicadores, né, que eles sejam mais relevantes para que tenha uma aplicabilidade, né? Então, assim, um dos exercícios também nessa interação com o impacto da clima, apesar de ser regiões um pouco distintas, né, é nessa direção. Então, que a gente tente identificar nesse rol todo de indicadores, alguns potenciais indicadores que possam ter uma aplicabilidade mais... Ok, obrigado, Jean. Bom, aí então esses outros indicadores, esses dois aqui a gente não sabe preencher, e aí que entram mais outros três que estavam listados na proposta original: densidade urbana de descargas elétricas, ou foi o Kleber que deve ter escrito essa coisa, pessoal de descargas Kleber ou Marcelo? E eventos atmosféricos extremos. Esse aqui eu não sei se foi ele ou foi algum de nós aqui. Ô, Daniela, pode falar. A Dani levantou a mão aqui. É que eu imagino que esses eventos atmosféricos extremos sejam associados aos índices climáticos, de extremos climáticos. Eu também. É o que parece. Também acho que deve ser. Eu acho que a gente chegou a listar, né, Dani? Esse dos extremos, eu acho que a proposta. eu me recordo muito bem, foi esse nome que a gente utilizou. Seriam esses aqui. Isso, e esses também estão duplicados. Sei lá, se podia... Essa linha aí está duplicada. Acho que eu e a Viviane preenchemos. É a mesma... eu vou deletar então, tá bom? Ok. Tá duplicada mesmo. Bom, agora eu acho que a gente está numa fase de discutir um pouco sobre um ponto focal para cada uma dessas categorias. Então, eu gostaria de, primeiro, pensar em questionar se tem algum voluntário que se sente tocado, como disse o Junei, a realmente contribuir mais ativamente nessas categorias. Então,
do grupo de energia, tem alguém que gostaria de se voluntariar? Ou todo mundo dá um passo para trás e alguém sobrou para frente? São voluntários para subgrupos ou para o grupo todo, clima e recursos hídricos que você está chamando? Estou chamando para subgrupos, o grupo energia, que aí vai, quer ver, dar uma continuidade. Essa planilha aqui a gente fez um levantamento de que tem alguns, enfim, e aí pensar em como dar uma continuidade nesse subgrupo aqui. Ou é Rodrigo ou é o André. Tava rindo sozinho aqui, mas Mas e quem tá aqui e o impacto, tem muita coisa do impacta clima, que na verdade, enfim, a pessoa, o Rodrigo ou o André ou os dois, como a gente costuma usar muito frequentemente. Mato-me hobby, né? Como é que faz com o Gustavo e com o Evandro? Compartilhada ajudam nessa parte de agregar esse material do Impacta Clima também. Eu sugiro o seu André Rodrigo aí. Pode ser? Põe meu nome. Mesmo sendo Impacta Clima, pelo menos aí não mistura as coisas, entendeu? E aí eu vou puxar teu pé depois de Impacta Clima. Pode puxar. Muito bem, parabéns. Muito obrigado, Rodrigo. E André, você está no meio também. Tá calado, tá se fazendo de morto. O André deu um passinho para trás, aí o Rodrigo... Não. O André deu um passinho para trás, aí o Rodrigo ficou lá, se voluntariou, tá bom. Bom, gases de efeito estufa e ciclos biogeoquímicos. Aqui tem bastante coisa da gente, né, da parte de modelagem de vegetação, mas... Acho que eu vou colocar meu nome aqui nessa parte. Depois eu posso tentar delegar para alguém, pode ser? Ok. O Plínio precisou sair, tá? Acho que ele não, vou colocar o nome dele então, pronto. Vou colocar eu aqui como sendo aqui voluntário e depois, se precisar, eu tento empurrar para outra pessoa. Na parte de recursos hídricos. A gente tem bastante... Nossa, são vários. Essa parte é mais tensa, né? Porque a gente não sabe bem ainda quem que seria bom aqui para... Então, eu pensei, o Daniel seria uma pessoa, mas a gente não sabe que ponto que ele vai ter disponível, né, para... Bom, faz sentido que seja o Daniel, né, uma pessoa, um ponto focal aqui. Talvez o Daniel e alguém da... Porque o ponto focal, eu estou entendendo, ele não vai fazer as coisas, ele só vai coordenar, né? Mas é bom que tenha uma certa disponibilidade de organizar uma reunião, pelo menos, né, para motivar, para propor ações e aí as pessoas contribuírem mais. E quem tiver podendo produzir. Não sei. Recursos hídricos. Bom, podemos propor, talvez a Aline. Não, ela chamou... Desculpa.
Levantou a mão, você levantou a mão. Não, não levantou, não. Ela chamou aqui no chat. A questão de recursos hídricos é muito importante, né, para o projeto como um todo, né? A água é uma questão vital ali, né, que, que, que realmente questões transversais aí de várias da sustentabilidade na região. Então, a gente precisa ter uma coordenação, acho que nessa questão da produção de indicadores, acho que é importante. Eu vou deixar esse ponto mais em aberto para a gente... Eu posso ajudar, mas eu não sei se coordenar eu seria a melhor opção. Sim, entendi. Então, vamos propor uma reunião mais também com os outros PIs do projeto. Tem que ter tipo, a Laura, de repente, né? Talvez. A gente também, nessa parte de água, o Daniel e tem o Javier, que faz parte do projeto também. E nos riscos climáticos, quem que a gente pode colocar aqui? Vou devolver pro Lincoln essa aí, hein? Isso, eu também concordo. Eu acho que a gente podia voluntariar. Ô, Dani, Bota a Dani, que é uma pessoa mais jovem. Então. Obrigada, Lincoln, pelo jovem só, tá bom? Você tá brincando. Eu posso te ajudar, Lincoln, nós dois aí. Igual o André e o Rodrigo, Daniela e Lincoln. Tá bom. Então, vou colocar você, eu vou colocar a Daniela aqui, tá bom? A gente vai cobrar do Lincoln também. Essa questão. E aí, enfim, a gente precisa realmente, acho que pensar em conjunto aí talvez identificar junto com, acho que é uma questão para a gente falar com os PIs, acho que é bom levar essa questão lá para a gente discutir melhor sobre esse ponto focal. Eu acho que podemos conversar com o Daniel também, né? Se ele estiver disposto a fazer, seria excelente. Mas nesse momento, acho que seria bom de deixar meio em aberto agora. Bom, alguém mais? Tem uma mãozinha levantada? Aline e depois a Dani. Oi. Sobre a questão dos recursos hídricos, uma sugestão que me passou aqui é que parece para mim que tem tipo mais de uma linha, assim, então seria legal ter mais de uma pessoa, talvez. Assim como fizeram esses outros que tem dois, mas assim, pegar um que vá para a parte mais química, um que vá para a parte mais física do negócio, um que vá para a parte mais de gestão. Legal. Era essa a sugestão. Dani? Eu tenho uma dúvida já há algum tempo sobre, não sei se é o momento para tirar essa dúvida, mas se em algum momento nós vamos trocar informações ou se nessa primeira etapa do projeto a gente segue trabalhando sozinho, por exemplo, os extremos climáticos, ou se eu já devo começar a conversar com o pessoal dos recursos hídricos sobre variáveis, fontes de dados, se a gente tem que, de certa forma, padronizar o que está usando, ou até mesmo cruzar alguns resultados. Eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso. Porque no final nós vamos ter que fechar o projeto, acho que para fechar, eu imagino que talvez tenha que
começar a ter essa troca de informação. Eu não sei se eu tenho um pouco de dúvida com relação a como que vai ser feito isso. Você está perguntando sobre troca de informações na questão técnica, em relação a, por exemplo, compartilhamento de dados que vão ser de formato, harmonização de formatos? Não. Assim, por exemplo, na minha opinião, eu vejo vazões, por exemplo, esse pessoal de disponibilidade hídrica utiliza precipitação, eu imagino. Qual seria a fonte de dados que eles estão usando? O que eles vão usar para fazer os cenários futuros? Se a gente poderia usar os mesmos dados, até mesmo na hora para a gente ver o nosso resultado, se está condizente, ou se cada um usou alguma fonte. Eu não sei se isso deveria ser feito. Não, isso é interessante, né? Eu acho que isso entra um pouco no âmbito dessas reuniões, dessa grupo menor de pessoas aí, por exemplo, para compatibilizar. A gente compatibilizar, tem muita coisa que um grupo muito grande é muito difícil a gente mais difícil harmonizar muito, mas categorias seria interessante. E aí isso realmente faz parte desse processo de troca de informações num grupo menor, assim. Aí tendo um ponto focal, é interessante, ajuda muito essa troca, né? Essa troca de informações. Tem outra questão que foi até colocada, né, como questões adicionais nessa ideia, a gente tem esse rol de indicadores, e aí tem muitas coisas que tem talvez dependência de um indicador com outros dados de outros indicadores. Então isso Gustavo falou várias vezes que a gente tem que tentar mapear isso logo, mas enfim, a gente tem que trazer realmente nesses grupos a gente consegue talvez discutir melhor essas questões, essas dependências e relações, interrelações aí. Não, eu acho que é isso. Mais outra. Rodrigo? Então, só complementando essa questão que a Dani levantou agora, parte disso, né, a gente estava pelo menos tentando fazer naquelas reuniões ali que a gente fazia semanalmente. Só um pouquinho. Home office tem isso. Volta lá que eu já vou brincar com você, tá? Então, assim, parte desse processo que a gente estava executando naquelas reuniões semanais. Nessa mesma linha do ponto focal, talvez a gente precisasse de agora, né, já pensar em reunir pelo menos esses pontos focais para tentar padronizar, nem que seja acesso a dado, ou mesmo essas saídas, né, que é essa questão que a Dani estava levantando. Não é? Eu acho importante. Talvez uma das ações fosse a gente tentar já sair com algumas datas ou algumas reuniões, pelo menos planejadas, né? Se não datas fechadas, mas reuniões planejadas, para a gente já começar a discutir isso de agora, né? Do começo. Não adianta tentar fazer isso para o futuro quando já tiver uma série de dados gerados e relatórios entregues e afins. Ótimo. Você acho que entrou um pouco até no próxima pergunta que a gente tem que começar a pensar também esse cronograma de reuniões, assim, para os próximos meses. Que enfim, próxima fase, que a gente vai até discutir aí em breve, no final desse workshop, próximos passos. E aí, esses próximos passos, a gente definir melhor esses primeiros 3 meses, né, a partir de agora, é super importante para a bola rolar mais concretamente, né? E nisso, essa ideia de separar em pequenos grupos, acho que é melhor para organizar. Eventualmente, acho que até a gente está falando de, daqui a alguns meses, uns 2 meses, fazer novamente 2, 3 meses, fazer um outro seminário desse tipo, outra reunião com todos de novo, para a gente ver como é que estão fazendo as coisas em cada grupo e tal. Acho que 3 meses fica até em cima, né, Celso? Porque pensando no relatório para junho, a gente, estando agora já meio de março agora, fica apertado, né? Para alguma coisa nesse nível, né?
Não, então, enfim, agora nós temos que pensar agora nesses categorias, para cada uma dessas categorias, bolar uma reunião, umas reuniões agora para as próximas 2 semanas, eu acho. Para realmente para juntar essas informações e começar as ações, começar a atividade. De produzir esses indicadores que já estão listados para ser produzidos até o junho. Esse é o foco. Então, e eventualmente alguns que a gente falou que pode ser que, dependendo do esforço, a gente pode conseguir produzir ainda. É interessante também a gente realmente, nesse grupo menor, a gente pode discutir a viabilidade, falar, olha, preciso de tal coisa, de repente a gente consegue trocar recursos para realmente atingir um negócio nesse período ainda. Essa é a ideia. Mais alguém? Link? Não, na verdade, eu acho que tem consistência essa pergunta da Dani, comentário do Rodrigo aí, porque eu acho que, pelo menos para mim também, falta conseguir enxergar o todo. É difícil ainda, eu tenho essa dificuldade de ver o todo, qual seria o produto final do projeto, né? ou os produtos. Tendo isso, mesmo que seja de forma virtual ou mais subjetiva, facilitaria muito essa troca, essa sinergia entre os grupos, né? Porque até nós estamos no 2º ano do projeto, mas eu não vejo uma sinergia ainda entre os grupos, né? Cada um está trabalhando de forma bem independente ainda. Certo. Eu acho que a gente está buscando agora fazer essa sinergia no começo nessa Jean? Joia. Pois é, eu acho que tem alguns elementos que são importantes nesse momento da discussão. Está cortando? Está cortando, sim, um pouquinho. Vamos ver aqui. Experimenta você e o Celso desligarem o microfone. Pois é, então eu vejo que tem alguns elementos importantes nessa discussão, em especial no que se refere ao pragmatismo do projeto, né? Então, assim, a gente, obviamente, a ideia é que a gente traga em diferentes escalas, né, elementos que indiquem opções, níveis de vulnerabilidade e opções aí de desenvolvimento sustentável, de alguma forma. Quer dizer, então, tem uma questão de transversalidade nisso que ela é muito importante. Então, realmente tem que, nesse momento, começar a buscar elementos que eles sejam sinérgicos, né? E especialmente quando se fala de indicadores, quer dizer, então a gente tem esses indicadores, em um dado momento, os indicadores têm que conversar na resposta que vão dar naquele determinado setor e naquele setor associado à questão energética, à questão de alimento, enfim, como a gente pensa dentro do projeto. Então, essas reuniões que elas vão acontecer, elas têm que procurar não só pensar no indicador como uma métrica, que ela tenha todos os seus elementos de construção, de validação, mas que ele converse com outros, né? Então, a gente listou lá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e o que a gente tem que buscar são indicadores que apontem para alternativas de desenvolvimento. Então, esses elementos todos nessa questão do ranqueamento e da proposta de um olhar onde você tem métricas
que definam ações, eu acho que é isso que a gente tem que construir os indicadores, né? E que nesse primeiro estágio a gente tem um diagnóstico a partir dessas métricas bem estabelecidos, né? Então nós temos que discutir desde a questão de quando de quando nós estamos falando desse diagnóstico, qual que é a contemporaneidade, qual é a atualidade das informações que nós estamos colocando nos índices, né? Para ir projetar, né? Então, essas discussões de interação, elas são muito importantes e elas estão, assim, eu acho que quando a proposta, a discussão sobre as escalas locais, a definição de indicadores e tudo isso, ela já trouxe uma perspectiva de integração. O que nós precisamos fazer agora é realmente efetivar. Inclusive, para o relatório, seria importante que a gente fizesse essa ligação da construção dos indicadores com uma interação entre eles. Isso seria bem importante já apresentar, né? Gente, só um minutinho que o Celso caiu. O Celso desconectou aqui. Ele vai tentar voltar. O pessoal do grupo 1 pediu aí um pouco mais de tempo para a gente começar a plenária às 3h45 ao invés de 3h30, ok? Vai ter um intervalo para o café, não? Deixa eu ver aqui no cronograma. Voltei. Eu acho que estava marcado para as 3h30, mas... eles pediram um pouquinho mais de tempo, o grupo 1, mais 15 minutos. Então, eu acho que se a gente acabar aqui, a gente pode dar um intervalo, né? E aí voltar no link geral que eu vou passar para vocês. Tem um outro link agora. Deixa eu ver se consigo aqui. Que é o link da sala. Uma folguinha para um café. O Aline, o que está acontecendo? Está saindo português? A Aline está dizendo que está saindo errado o português. Ok. Celso. Oi. Acho que finalizar. O que a gente... Tem mais alguma resposta? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Acho que em relação só ao comentário, reagindo nesse comentário do Jean, eu acho que talvez para o relatório a gente tem que estar pensando na construção de como são três recortes, né? Bioma, bacia e município, deixar bem claro quais seriam possíveis indicadores ou índice que estaria mais adequado para biomas, outro para bacia e outro para município, porque aí também vai dando uma ideia de refinamento e aí você já vai criando uma narrativa para o produto final, né? Isso aí para os revisores ajuda muito, né, do projeto. Exatamente. Gente, a hora que a gente retornar, a gente retorna nesse outro link aí, ok? Tá. Eu acho que a gente pode terminar essa sessão aqui e aí, de repente, pode até entrar lá na outra para ouvir um pouco do que eles estão falando também. Já. E quem tiver dar um tempo, a gente volta às 15:45 no segundo link, no link que é plenário. Isso. Esse link a Ana vai mandar ainda, Vivi? Ela já mandou? Não, ela já mandou. Eu acabei de colocar aí no chat. Tá no chat desse grupo aí, ó. Só que agora ele vai sumir, né? Mas eu mandei por e-mail para todo mundo também, gente. O Isso, cronograma... melhor checar no e-mail. Legal. Deixa eu ver, eu acho que... Será que no e-mail não está o link da segunda sala? Não lembro agora. Eu acho que na própria agenda estava. Eu vi na agenda de novo o link da
segunda sala, segunda sessão plenária, assim, tava um grandão ali. Ah, tá aqui, ó, tá assim, tá? No e-mail, vocês entrarem no e-mail, tem link para a tabela, para o cronograma, e lá já tem o link. Ok? Ok. Então tá. Então, Mas até mais. Até mais na outra sala. Sim, eu vou desconectar essa sala, ok? E antes de conectar, acho que você precisa parar de gravar, né? Para ele. Então, isso, para guardar. Para ele guardar Ok, vou dar um stop aqui. Stop. Tá.